Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Livro de 2 Crônicas, capítulo 10 ao capítulo 13. E aí continua agora a história, a morte de Salomão e o reinado do seu filho Roboão. E o perigo é quando essas pessoas não têm experiência de reino, não têm experiência de comando. E o filho de Salomão, em vez de pegar conselho, aceitar o conselho dos sábios do seu pai, dos anciãos, dos presbíteros, ele vai buscar conselho com os mais jovens. E aí vai causar a divisão do reino. É interessante que a Bíblia fala a qualificação de um presbítero e que ele não pode ser neófito. 1 Timóteo capítulo 3. Neófito é pessoa sem experiência. Um rei que assume o trono, em vez de pegar conselho com as pessoas experientes, pega com os jovens que não têm experiência. Vem um homem, Jeroboão, lá do Egito, que ele foi expulso por Salomão e volta para Israel e clama a Roboão que alivie o jugo do pai dele, ou seja, os impostos, né, a dura servidão do pai dele. E Roboão pede 3 dias para dar resposta. E Roboão, ao pegar conselho com os jovens falam, ó, você vai oprimir mais esse povo, você vai falar para eles que se o seu pai foi duro, mas vai ser muito pior do que o seu pai. E Roboão aceita o conselho dos neófitos, dos jovens, e ele faz como os jovens dizem. Quando ele faz isso, 10 tribos se rebelam e vão embora. Vai ficar Judá e Benjamim, que vai ser chamado Judá, a capital será Jerusalém. O que nós estamos vendo aí é o que uma má decisão de um líder pode causar. Aquelas 10 tribos do norte vão embora, e o problema é que o líder lá, Jeroboão, é louco, é doido, ele vai fazer bezerros de ouro, vai colocar um bezerro em Betel e um na tribo de Dan, para que o povo não desça para Jerusalém para adorar a Deus no santuário, vai expulsar os levitas do Senhor, dos 10 reinos do norte, e vai criar um sistema idólatra, pagão lá em cima. E aí Roboão resolve ir contra os seus irmãos, resolve juntar homens de guerra para lutar, para ver se restitui para ele as 12 tribos, e Deus manda o profeta falar com ele, que aquilo procede do Senhor, que aquela divisão, ela veio do Senhor, para que cumprisse a palavra de Deus, tanto na vida de Jeroboão, quanto o que ele disse a Salomão, que tiraria o reino da mão do seu filho, por causa da idolatria, da feitiçaria e de tudo aquilo que eles fizeram. O Roboão, quando estava no início, ele estava clamando a Deus, buscando a Deus de todo o coração, tentou fazer tudo aquilo que era certo, depois parou, começou a andar no caminho da sua vaidade, do seu coração, do seu pensamento. Aquele rei que tinha começado bem, começou a descer a ladeira. É só dar descanso, é só encher de dinheiro que começa a descer a ladeira. Quando Deus vai embora, quando Deus tira a proteção, acabou, a pessoa está na mão das trevas. E foi o que ele fez, enviou Sisaque, lá do Egito, para tomar Jerusalém. Ele ia destruir Jerusalém, Deus ia destruir Jerusalém. E aí Roboão viu a besteira que fez, arrependeu, clamou a Deus misericórdia, e Deus não deixou Sisaque destruir, mas falou o seguinte: vocês vão ser servos dele, porque já que vocês não quiseram me servir, vocês vão ver o que é servir um ímpio, o que é servir um homem ruim. E aí levaram os escudos de ouro, os tesouros da casa de Deus, lembrando que Salomão deixou todos os 2 reinos podres de rico, começaram a perder. Deus perdoou o pecado, mas a consequência ficou. E a consequência está sendo terrível. Olha aí a história de Israel, esse rei tinha tudo para dar certo, andou na vaidade do seu coração. O reino dividido, 10 tribos do norte, capital Samaria, um bezerro de ouro em Betel e outro em Dan, as 2 tribos do sul, capital Jerusalém. A consequência continuou. Deus continuou ali no meio, mas a consequência agora eles eram servos do Egito. E hoje, muitas igrejas estão servas do mundo. Acolheram políticos corruptos, bandidos travestidos de cristãos, que a igreja toda elegeu e não fizeram nada. Então, em 2 Crônicas 12:1,
Tendo Roboão fortalecido, cheio de dinheiro, de descanso dos inimigos, abandonou a lei de Deus. Foi ele folgar e ele abandonou o Senhor, consolidou o seu reino e agora abandona Deus, arruma um monte de mulher, tem um monte de filho. E eu quero lembrar você que em Deuteronômio 17, todo rei de Israel tinha que fazer uma cópia da lei do Senhor na mão para não falar que não sabia. E lá está falando para não adquirir mulheres, nem muito dinheiro, porque isso pode perverter o coração dele. Então parece que eles não aprenderam com nada, né? E hoje também os líderes de igreja não aprenderam com nada, porque vão pelo caminho de Roboão, o caminho mais fácil, o caminho da ganância, da luxúria, do dinheiro, da vaidade, da soberba, e perdem o espírito, perdem o que é mais de precioso, e começam, e a consequência vem em toda a comunidade, vem em toda a congregação. Porque aquele cabeça cego, ele vai levar as ovelhas todas para dentro do abismo, junto com ele. A consequência disso tudo, você vai ver estourar lá na frente, é Nabucodonosor, rei da Babilônia, que vai escravizar, não é só Judá, não, é o mundo inteiro. Ele tipifica o anticristo, ele tipifica aquele que vem tratar com todas as nações da terra. E agora o filho dele vai reinar no lugar dele e vai travar guerra contra as 10 tribos do norte. É interessante que o filho dele procurou fazer aquilo que é certo diante do Senhor. E ele tentou reunificar o reino, né? E foram lá 400 mil homens juntos para lutar, para tentar conquistar as 10 tribos do norte. E Jeroboão, ele vai enviar 800 mil homens para lutar, irmão contra irmão. E vai pela frente e pela retaguarda, ou seja, ele entrou no terreno do inimigo, né, o filho de Roboão, Abias, trava uma guerra contra Jeroboão, contra os seus irmãos. No meio da batalha, né, ele vê que a coisa vai ficar feia para o lado dele. O que ele vai fazer? O que qualquer ser humano inteligente de Deus faz. Ele vai clamar ao Senhor. E os levitas estão com ele, com as trombetas. E ele clama ao Senhor e pede ao Senhor, e o Senhor entrega os inimigos na mão dele. Aí está mostrando que não é pela quantidade de pessoas, mas é porque Deus dá. É Deus que vence a batalha, é Deus que entrega, é Deus que é o Todo-Poderoso, não é os homens de guerra. Era 800 mil contra 400 mil, e eles venceram a guerra, mataram 500 mil homens. E Jeroboão, agora Deus vai matar ele também. A história de Israel é um alerta para nós. Era um reino poderosíssimo. Salomão construiu um império. E esse império ruiu, porque Deus saiu. O povo que era feito para ser santo vai ser escravo na Babilônia. E nós, se não acordarmos, seremos escravos do sistema. Ele vai perdoar Roboão. Ele ia destruir Jerusalém, mas decidiu não destruir porque o rei arrependeu. O nosso Deus é misericordioso, bondoso, amoroso, benigno. Volta para Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, e Ele voltará para você. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal, você e sua família, em nome de Jesus.